Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que tem subtítulo Buscai e achareis. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um tema para reflexão dividido em 3 partes. O primeiro, intitulado Ajuda-te que o céu te ajudará. Por segundo, observai os pássaros no céu. E terceiro, não vos canseis pela posse do ouro. O tema principal desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre a questão do trabalho e a busca, através do trabalho, pelos melhoramentos necessários na nossa vida. Mas será que nós trabalhamos na busca apenas do necessário para que tenhamos uma vida digna, confortável? Será que nós buscamos apenas as nossas necessidades essenciais? Ou será que algumas vezes nós buscamos algumas coisas que não são essenciais ou não são necessárias? Será que muitas pessoas elas não dedicam muito tempo da sua vida na busca de coisas que não trazem o que elas realmente precisam para serem felizes? Afinal, o que nós buscamos? Se nós não estamos encontrando o que buscamos, será que não estamos buscando as coisas erradas? Então essa é a reflexão de hoje. O que nós buscamos? Se nós buscarmos as coisas certas, com fé e observando a lei de Deus, certamente nós vamos conseguir encontrar. Então, nessa primeira parte do capítulo, onde fala ajuda-te que o céu te ajudará, nada mais é do que uma convocação à lei do trabalho. O que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam prostradas pedindo a Deus que resolva seus problemas ou que tragam o que elas necessitam. Mas Deus, ele não nos colocou aqui para que nós simplesmente venhamos pedindo e recebendo de graça, não. Deus nos colocou aqui nos dando a oportunidade de trabalho, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de lutarmos pelo que nós queremos, pelo que nós procuramos. E para isso, nós precisamos ir atrás, nós precisamos correr, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos empenhar na busca das nossas necessidades, de satisfazer as nossas necessidades. Então, aqui nessa primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essa reflexão lá dos primórdios da humanidade, onde a humanidade começou a ter as suas primeiras necessidades. Porque o ser humano, como um ser racional, ele sempre vai buscar um modo de vida mais confortável. Ele vai buscar a sua sobrevivência, a sua alimentação, mas ele vai colocar a sua inteligência a serviço da sua vida, buscando melhorias na sua forma de vida, criando ferramentas, criando formas de cultivar a terra, né? Então, desde lá do início da civilização, dos primórdios da humanidade, o homem criou a roda, o homem descobriu o fogo, sempre com a intenção de melhorar a sua vida ou de buscar os recursos necessários à sua sobrevivência. Desde as ferramentas mais rústicas, feitas com madeira e pedra, amarradas com cipó, onde aqueles homens mais primitivos usavam como armas para caça, para produzir seu alimento, ou usavam como ferramentas para construir as suas moradias mais adiante. Desde aquela época até os tempos atuais, onde nós empregamos a nossa inteligência no desenvolvimento das indústrias, nas engenharias de produção, com indústrias e fábricas cada vez mais tecnológicas, onde se aumentam as produções de insumos, de matérias-primas, e nós aprimoramos os materiais e as construções e todos os recursos tecnológicos para melhorar a nossa vida. Só que, às vezes, nós nos perdemos um pouco nessa explosão de tecnologia que nós vivemos, onde a nossa inteligência alcançou patamares muito altos comparados aos primórdios da humanidade. Sabemos que temos muito mais para evoluir,
Mas, às vezes, nós nos perdemos nisso, porque nós buscamos não apenas o necessário. Com toda essa tecnologia, com todas essas necessidades, né, a ciência, as inovações que nós devemos desenvolver cada vez mais, principalmente na questão da saúde, precisamos confiar na ciência, precisamos trabalhar no desenvolvimento científico para que possamos ter uma vida melhor, possamos curar as doenças, possamos criar as vacinas, como nesse tempo de pandemia. É importantíssimo o desenvolvimento tecnológico e o trabalho dos cientistas para que nós possamos viver melhor, termos mais paz, termos mais segurança. Mas também tem um lado da tecnologia, que é todo esse desenvolvimento de produtos que não são tão necessários. São bons, mas não devem ser indispensáveis. Mas a humanidade, como em tudo, ela tem a vaidade, o orgulho. E essa vaidade, muitas vezes, nos coloca essa necessidade de termos cada vez mais, não de sermos cada vez mais. Então nós acabamos buscando, através desse desenvolvimento, em vez de colocarmos a nossa inteligência a serviço do bem-estar geral da humanidade, dos nossos irmãos, de curar essas doenças, de termos uma vida mais digna, uma vida mais harmoniosa com os nossos irmãos, muitas vezes nós colocamos a nossa inteligência para a produção ou para a busca de status. Então nós queremos ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor roupa. E aí a pessoa fica, eu não posso usar essa roupa porque essa roupa não tem uma marca. Então eu não posso comprar esse casaco por R$50, R$80, porque ele não tem uma marca. Eu tenho que pagar 400, 500, R$2.000 num casaco que é similar àquele, mas que tem uma marca. Eu preciso do celular de última geração, eu preciso do carro de última geração. E mal nenhum tem nisso quando a pessoa tem as condições financeiras. Mas aí nós vemos muitas vezes pessoas que não têm essa condição financeira, buscando a aquisição de bens e produtos desnecessários. E muitas vezes comprometendo sua renda, comprometendo a sua paz. Também vemos às vezes pessoas que trabalham exageradamente em busca do dinheiro, em busca das posses, em busca talvez de um status, ou mesmo por ambição, por ganância. E aí nós vemos no segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre os pássaros. E diz, observai os pássaros do céu. Ele faz, se nós formos observar biblicamente nas Escrituras, essa segunda parte, né, ela é meio que um contraponto. Observem bem, porque na primeira parte nos estimula a busca do desenvolvimento, nos estimula ao trabalho, nos manda buscar. Né? A primeira parte ela nos leva à necessidade de desenvolver a humanidade, de trabalhar, de buscar, de conquistar, mas com responsabilidade. Buscar o necessário. Agora, observar os pássaros no céu nos manda observar os pássaros porque eles não têm nada de posses materiais, mas Deus provê tudo. Então o necessário para que os pássaros vivam, Deus vai prover. Em primeiro ponto, se nós pensarmos nisso, parece que é uma negação da lei do trabalho. Então, se nós levarmos esse ensinamento ao passo da letra, nós podemos pensar assim, então não preciso trabalhar, porque eu preciso ter apenas fé. Porque se Deus sustenta os pássaros no céu, eu também não preciso trabalhar aqui, Deus vai prover tudo. E não, esse não é o ensinamento. Porque o que Deus quer dizer, o que a doutrina espírita quer nos dizer, tá, é que nós precisamos trabalhar pelo necessário. Mas nós devemos saber que Deus provê a nossa vida. Então nós não devemos colocar a busca pelo dinheiro, a busca pelas posses, a busca pela riqueza acima de tudo.
acima de todos. Nós devemos dar a importância necessária para cada um dessas buscas. Nós devemos buscar o dinheiro, nós devemos trabalhar, sim, mas para que a gente possa ter uma vida digna. Que nós possamos trazer o mínimo de conforto para a nossa família, para os nossos filhos. Quem é que não quer morar numa casa confortável, poder pagar as suas contas no final do mês, poder sair num restaurante com a namorada, com a esposa, com o namorado? Quem é que não quer isso? Ir no final de semana com a família para o litoral, para a praia, ou ir para o interior, fazer uma viagem, conhecer outro país, conhecer outro estado? Claro que a gente vai querer. Esses momentos é que fazem nós sentirmos que a vida vale a pena. Os momentos em família ou com os amigos, a diversão, isso é necessário. E nós podemos buscar isso. Mas nós temos que saber que não é só isso. E nós não podemos também dedicar a nossa vida inteira só para a busca do dinheiro. Porque muitas pessoas acabam não vivendo, não vendo seus filhos crescerem. E aí chega uma terceira parte desse capítulo, né, que vai nos falar para não nos cansarmos pela posse do ouro. Ou seja, é para não trabalharmos? É para não buscarmos os bens materiais? Não. Nessa passagem aqui, depois todo mundo vai ler no Evangelho, eu não vou me prender muito porque o vídeo é curto, então eu não vou me prender muito a ler o livro. Então todos podem ler na sua casa. Mas aqui ele nos fala numa passagem em que nos diz para que a gente não... Jesus diz para que os seus apóstolos se ponham ao caminho para pregar o Evangelho e não levem nada consigo. E a gente sabe que hoje não é possível isso. Hoje o mundo está um pouco diferente. Então hoje a gente não pode depender apenas da caridade alheia, porque nem sempre nós encontramos pessoas caridosas. Mas a gente não deve se cansar exacerbadamente, a gente não deve dedicar toda a nossa vida para a busca do dinheiro. Porque nós esquecemos muitas vezes de olhar em volta e ver quantas coisas belas nós temos. Quantas coisas para desfrutar. Às vezes um final de semana de estar com a mãe, com o pai, quem ainda tem seu pai encarnado aqui ainda, quem está, ou sua mãe. Às vezes a oportunidade de estar com o filho, a oportunidade de estar com amigos, a oportunidade de simplesmente sair e sentar num gramado, olhar os pássaros voando no céu. Nós temos tantas coisas bonitas e às vezes as pessoas pensando em arcar com as suas responsabilidades, claro, mas pensando em ganhar dinheiro, pensando em pagar as contas, que cada vez está mais difícil hoje, e não dedicam nem um mínimo tempo para que a gente possa descansar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa estar junto das pessoas que a gente ama. E eu sei que é difícil. Ainda mais nos tempos atuais, de tanta crise, de tanto desemprego, de tanta falta de condição, em que nós vemos os comerciantes tendo que fechar as suas portas por causa da pandemia, de Covid, e muitas vezes as contas batendo a porta e você não consegue, aí a pessoa quer trabalhar, mas se a gente for só nesse ritmo, os meses passam, os anos passam, e a gente não vê. E daqui a pouco você olha para o seu filho e você vê que ele é um adulto. E você pensa, o que eu estava fazendo? Então a gente deve buscar sim a melhoria de vida, a gente deve trabalhar, mas a gente tem que buscar de uma maneira equilibrada. A gente tem que confiar em Deus, que Deus vai prover o necessário para a nossa vida. E Ele quer que nós trabalhemos para uma vida melhor para nós, para os nossos irmãos, para a nossa família. Ele sempre vai nos dar o necessário, Ele espera de nós que nós possamos nos esforçar. Mas nós devemos buscar sempre o equilíbrio em tudo que fazemos. Há a hora de trabalhar, há a hora de meditar, há a hora de sorrir, há a hora de se divertir, há a hora de amar, há a hora de abraçar o filho, há a hora de abraçar o pai,
a hora de estarmos juntos, assim como agora era a hora de eu estar aqui com vocês tentando falar um pouco sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E agradeço por essa oportunidade. Espero que todos possam refletir nessa mensagem, que possam levar desses ensinamentos da doutrina espírita um guia para a sua vida e que nós possamos, nesses tempos difíceis, trabalhar a cada dia por dias melhores. E não percamos a nossa fé. Esses dias virão. Muito obrigado a todos.